eu queria que você abrisse a sua Bíblia sobre o reino de Deus. Eu queria que, eu quero dar um nome para essa ministração, e eu fiquei pensando e imaginei, vou repercutir o que nós fizemos no jejum, nos 5 dias, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta de meio-dia. Cada um deu um pedacinho de uma palavra, eu quero tentar condensá-la aqui para nós. O que o reino de Deus pode fazer, pode trazer para cada um de nós. O que o reino de Deus traz para cada um de nós. Vamos ler isso em Romanos, capítulo 14, versículo 17, já está aí na tela. Diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Diga com o pastor: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Versículo 18: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Irmãos, o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você. O reino de Deus, ele precisa ser entendido, porque quando você está envolto no reino de Deus, você está com muitas coisas positivas a seu respeito. O problema é quando, é a mesma coisa quando você vai fazer uma plantação. Um agricultor que vai plantar, por exemplo, maçã, ele começa com a preparação do solo, comprar as mudas, quando não ele tem o próprio viveiro de mudas, e depois vem a enxertia, e depois vem a adubação, e leva alguns anos até ele colher. E ele sabe que ele não pode desanimar, porque se ele desanimar, ele vai perder o que ele fez. Nós estamos cheios nesse país de evangélicos que vêm e vão embora, vêm e vão embora, vêm e vão embora, e não conseguem entender que eles precisam de uma disciplina, de um entendimento, de uma sabedoria, que eles precisam estar no meio do corpo, porque o corpo vai alimentá-lo, o corpo vai cuidar dele, o corpo vai trazer muitas vantagens. Então eu quero discutir com a igreja essa noite, repercutir aqui na igreja, quais são essas vantagens que o reino de Deus traz para mim e para você, que merecem ser reavivadas na nossa mente, no nosso coração, para nós entendermos como é importante nós estarmos sob essa cobertura de Deus. Os agentes, ou seja, os responsáveis pelo reino de Deus aqui na terra somos nós. A igreja é um instrumento de Deus. A constituição da igreja do Senhor Jesus Cristo, quando ele chegou para Pedro e falou: eu te instituo como Pedro, o meu chefe da igreja, e sobre ela nada prevalecerá. Então quando você vem para a igreja e você entende isso, você está nessa cobertura, envolto nesse sistema espiritual todo, para que o mundo espiritual não possa colocar o dedo nas suas finanças, o mundo espiritual não possa colocar o dedo na sua vida familiar, na sua vida espiritual, enfim, em tantas áreas que eu quero mostrar para você essa noite. E as coisas acontecem na nossa vida, elas não são palpáveis. Diga comigo, não são palpáveis, não são visíveis, porque Deus é assim, Ele vai de uma maneira muito sábia, nos conduzindo a crescer. Quando eu olho para trás, nos meus 20 anos para trás, de convertido, e eu me sinto aqui nesse altar, completamente incapacitado para pastorear uma igreja com tantas pessoas, e eu falo, mas é só por Deus mesmo. Esse é o sobrenatural. Deus agiu assim na minha vida no sobrenatural. E o mais interessante, o mais inteligente, o mais lindo, o mais maravilhoso, o mais surpreendente de Deus, é que Ele age com você, respeitando o teu eu exatamente como você é, amando você como é, e abençoando você na justa medida, na relação de que, na proporção em que você coloca para dentro de você o reino dele. À medida que você deixa o reino dele encharcar você, à medida que o teu quebrantamento, como a pastora Débora estava ensinando aqui, à medida que o teu quebrantamento vai crescendo, Deus vai tomando a liberdade, ou seja, Ele só vai andar de acordo com a sua vontade.
É a sua vontade, isso é o mais lindo, apesar de ser a coisa mais terrível para todos nós, porque então nós ficamos nessa dependência de morrermos para nós mesmos. O reino de Deus, quanto mais ele cresce dentro de você, mais você morre. Diga para quem está do teu lado, o reino cresce e você morre. É exatamente assim que funciona. Quanto mais você permite que o reino de Deus encharque você, quanto mais você permite que as coisas de Deus tomem conta do seu dia a dia, da sua mente, do seu tempo, das suas atividades, da sua direção, do seu caminho, do seu destino, muito mais você morre para essas coisas do mundo e você cresce, e aí o Criador te abraça. Diga para quem está do teu lado, diga assim, pode morrer, o Criador vai te abraçar. Mas o Criador vai te abraçar. Sabe o que o Criador faz? Em primeiro lugar, ele dá sabedoria para a gente. Eu queria mostrar isso na Bíblia para você, está lá escrito em Provérbios capítulo 2, versículo 6. Ele dá sabedoria, que vai gerar o quê? Vai gerar conhecimento cada vez maior e que vai te dar direção. Quando apareceu um problema, você começa a olhar para trás, você começa a aprender a lidar com pessoas, com negócios, com tarefas, que você já antes não tinha esse hábito. Apareceu um problema, é o caso do Tiago. O Tiago tem um restaurante, apareceu um problema, o sobrenatural de Deus vai atuar na mente do Tiago, o Espírito Santo vai dizer para ele, não Tiago, faça por aqui. Apareceu um problema lá na imobiliária do Ricardo, o Ricardo vai olhar e vai dizer, opa, como é que eu faço, Jesus? Espírito Santo me ajuda. Ele vai dar uma direção correta. Talvez não é a direção que eu e você gostaríamos imediatamente de obter, porque é uma direção que vai nos construir. Sempre ele vai preocupar-se assim, antes de eu te dar alguma coisa que você necessita, eu me movo por propósitos. Deus não se move por necessidades. Diga comigo, Deus não se move por necessidades, mas ele se move por propósitos. E quando os seus propósitos internos, ou seja, quando o reino de Deus toma conta de você, toma conta de mim, e os nossos propósitos coelidem, andam juntos, são paralelos com os propósitos do Criador, então as coisas começam a andar serenamente, e você vê as coisas acontecerem, você tem discernimento, você tem sabedoria. Em Provérbios está escrito lá, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então quando você está no reino de Deus, sem perceber, você vai sendo encharcado por sabedoria, por conhecimento e discernimento. Pastor, me explica um pouco mais o que é discernimento. Discernimento é assim, apareceu um problema, deu um acidente. Antes talvez você entrasse em pânico. Aí vem o outro lado que chama-se a paz, que transcende todo o entendimento, entra em ação na sua vida, você fala, eu vou por aqui. Estou numa situação difícil. Antigamente eu era norteado por minhas emoções, por minha razão, não por minha razão, mas por minhas emoções. Então eu fazia já um outro empréstimo, em cima de um empréstimo, eu já comprava, eu não cortava nada, eu permitia com a minha soberba, eu ia para o cabeleireiro, gastava o que não tinha. Agora não, agora eu tenho discernimento, conhecimento e sabedoria. É isso que Deus vai fazendo em cada um de nós, Ele vai construindo uma nova criatura. O reino de Deus constrói em mim e você uma nova criatura. Diga isso com o pastor, diga o reino de Deus. Agora coloque a mão no teu coração, assim no teu coração, diga assim, constrói em mim uma nova criatura. Aplauda o Senhor Jesus. Ele constrói, a gente tem que agradecer a Ele, agradecer. O segundo ponto que eu gosto muito de falar, é que o reino de Deus é proteção. Diga comigo, o reino de Deus é proteção. Você e eu somos protegidos por Deus, o Criador, e pelos seus agentes aqui na terra, que são os nossos irmãos da igreja, que são a própria igreja, desculpe, são as instituições. Os irmãos vão nos exortar, claro que sim. Vão nos corrigir, o pastor vai corrigir, sim. Agora eu brinquei com alguns quando estavam chegando, que chegaram depois das 8, eu falava assim, se você chegar às 8 horas na outra vez, ou um pouquinho antes, você vai conhecer o nosso novo vídeo de saudação da igreja, que nós vamos rodar todas às 8 horas, às 20 horas. Nós não começamos o culto às 20 horas e 1 minuto.
Nós começamos o culto às 20 horas. Porque esse é um respeito àqueles que chegam antes. E então, eu brincava, se você chegar, nós vamos exortar sim, nós vamos corrigir sim, nós vamos mostrar o caminho, claro que sim, é o que eu estou aqui tentando dizer para você. O caminho é ficar no reino, porque o reino com persistência, o reino com constância, o reino com disciplina, o reino com amor, vai te proteger, você vai estar protegido. Você tem uma capa de zelo, um manto de zelo está sobre sua vida, sobre minha vida, sobre a vida de cada cristão que quer realmente o reino dentro dele. Provérbios capítulo 2 ainda, os próximos versículos, o 7 e o 8, descrevem isso muito bem. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade. E o 8? Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então, se você anda com integridade, como a pastora falou assim, essa é uma noite de nós cantarmos aqui santidade, santidade, adoração como santidade. Se você anda com integridade, e você tem um caminho fiel a Ele, fique tranquilo. Qualquer coisa que acontecer, comece a adorá-lo, mesmo que seja uma tragédia, porque Ele está cuidando de você. Ele é bom, justo e fiel para cuidar de nós e nos levar lá na frente, nós vamos entender. Você tivesse o privilégio que eu tenho hoje, de ser pastor de uma igreja tão linda quanto esta, e você poder absorver as informações que eu recebo dos irmãos, que chegam para mim e falam, pastor, pense o problema que eu estou passando, parecia que estava um céu azul, agora veio uma tempestade. Eu vejo uma nuvem branca, eu falo, como que aconteceu? Não, pastor, meu Deus, bati o carro, minha mulher está virada comigo, eu chego para o irmão, abraço e falo, o que será que Deus quer falar com você? Porque você é um cara fiel, é um cara que tem santidade, é um cara cristão. O que é que Deus quer falar com você? E a gente começa a conversar, e de repente Deus revela ali, porque Ele é o Deus do conhecimento, Ele é o Deus do discernimento, e aí Deus revela e fala, opa, viu? É por aqui, está vendo? Deus está te chamando a atenção. Como Deus vai fazer? É assim que Deus age. Portanto, Deus é proteção. Diga comigo, Deus me protege, me guarda. É assim que funciona, Deus é proteção. Ele usa a igreja para te proteger? Claro que sim. Ele usa a igreja para te corrigir? Claro que sim. Ele usa o pastor, usa os irmãos da igreja? Claro que sim. Quantas vezes nós nos enganamos a nós mesmos? Nós permitimos, não é bem assim, pastor, agora eu estou numa outra visão e tal. Só que 10 minutos depois a gente já percebe que a gente errou. Às vezes a gente não tem a humildade suficiente para dizer, mas Deus vai persistir até que a gente cresça nesse sentido. Lembra que eu falei domingo passado? Quando é que a gente cresce? Quando a gente se ajoelha. A gente cresce quando a gente se rende. A gente cresce quando a gente se prostra. Aí que a gente cresce no reino. O reino é diferente. O reino é para quebrar realmente todos os paradigmas do mundo. Você não faz parte mais desse mundo. Você é escolhido. Olhe para o lado e diga para a pessoa que está ao teu lado, diga, você não faz parte mais desse mundo. Você é escolhido, portanto, morra. Fazer o quê? Tem que morrer. Mas o reino é uma coisa tão gostosa, irmãos, porque o reino ele traz a verdade para a gente. Sabe, o reino, ele acaba com a falsidade. Sabe o reino que eu estou falando? Ele acaba com a mentira. Ele acaba com o constrangimento de você passar vergonha depois porque você mentiu. Aliás, pense um homem que era mentiroso, era eu. Mas pense um cara mentiroso. Tanto que assim que eu me converti, eu falei na verdade, eu falei para Deus assim, Deus, esse negócio que eu trabalho aqui é só mentira. Eu tenho que vender. Uma semana depois eu tinha vendido, graças a Deus. Porque era tanta mentira. Foi o começo da reconstrução. Foi o começo da reconstrução. Deus vai reconstruindo a gente. Deus vai fazendo a gente. Graças a Deus que é assim. Porque Ele é um Deus de bondade. Porque se Ele fosse fazer justiça naquela época para mim, Ele tinha me mandado para a cova dos leões. Mas Ele teve misericórdia, tá bom? Então, eu queria dizer para você que o exortar, que o corrigir, que o mostrar o caminho, o motivar você, está dentro do reino. O que acontece no mundo? O que o mundo faz com você?
O mundo bate uma palminha nas tuas costas e fala, está tudo bem, você é maravilhoso, você é maravilhoso. Olha que linda que você é, vai lá na internet e ainda curte. Gatão bonito, lindo, né? Gatona, não sei o quê. Por trás está falando mal, está criticando. No reino não, no reino tem sinceridade, tem amor, tem coalizão. Se você visse hoje de manhã o ambiente que nasceu, nós nos demos as mãos e oramos ali embaixo às 9 horas da manhã, quando abrimos o bazar. E agradecemos a Deus pela oportunidade de estar ali servindo. Era emocionante ver as pessoas lavando o cabelo, era emocionante ver as pessoas escolhendo roupas e muitas outras roupas. E agora mesmo quando cheguei aí, uma pessoa falou, pastor, meu avô morreu, tem muita roupa, quero trazer tudo aqui, tem roupa com etiqueta que ele nunca usou. Mais roupa, não tem problema, a pastora já está preparando um projeto para daqui 2 domingos, nós fazer diferente ainda isso aí, né? Vamos fazer, amém? Irmãos, o reino de Deus gera esperança. Sabe quando eu vejo essas notícias aí do Datena, essas notícias que eu vejo no G1.com, o mundo está sem esperança. E daí eu vejo as pessoas subindo aqui no degrau da escada, sorrindo, dizendo, esperança para os feridos, aqui nós estamos buscando vida nova, aqui nós estamos lutando, aqui tem graça, aqui tem amor, aqui ninguém quer saber mais o quanto que eu tenho, aqui todo mundo quer saber o que eu sou. Se eu tenho ou não tenho, o problema não é de ninguém, o problema aqui é o que eu sou, se eu amo Jesus, se eu respeito Jesus, se eu quero Jesus. Aqui é diferente, nós somos a contracultura do mundo, sempre falo isso. Gera esperança, nós temos um Deus que nos dá esperança. Veja lá o Salmo 40, versículos 1 e 2. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Erga a tua mão direita e leia com o pastor aí. Vamos ler junto aqui, ó. Diga assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Versículo 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro. Aplauda o Senhor Jesus por esse salmo. Pensa que coisa linda. A esperança, irmãos. Pense um salmo que é verdade para a minha vida. Um salmo que é pura verdade para a minha vida. Esses 2 versículos aí. Tirou-me do monturro, sempre eu conto aqui, né? Tirou-me do lixo. Deus é esperança. O reino é esperança. Por isso ele é sobrenatural. Por isso é sobrenatural. Porque enquanto a vida está correndo, o sobrenatural de Deus está nos guiando, está nos fazendo, nos construindo. A gente bate com o martelo nos dedos, chora que está doendo. O outro chega e dá uma mordida na gente e fala: ai, a ovelha mordeu, não tem problema, vamos para frente e vamos. E oração, e jejum, e oração, e jejum, e oração, e quebrantamento, e monte, e vamos lá. E a gente vê Deus construindo, é lindo isso. É a esperança. Veja o que Jó, capítulo 14, versículo 7 fala: para a árvore pelo menos há esperança, se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Quando Deus poda a gente, fala: opa, há esperança. Quando você ouviu um não de Deus, é porque há esperança. Essa noite eu quero dizer para você: o reino gera esperança. Quero que você olhe para alguém e diga: o reino gera esperança. Agora diga mais objetivo assim: tenha esperança, você pertence ao reino. Olha que lindo isso. Mas o reino também traz paz. O reino é suave. O reino é para a gente mergulhar dentro. É mergulhar, mergulhar, mergulhar. Mesmo quando nós estamos ainda colhendo frutos do nosso tempo de mundo. Tem uns de nós que têm doenças crônicas, tem outros que têm situações difíceis acolhidas lá do mundo. Aqui nós vamos acolhê-los todos, abraçá-los e vamos amá-los, e eles vão se sentir todos muito bem acolhidos. Amém? Irmãos, quer ver que diz Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7? Não andem ansiosos por coisa alguma, paz, mas em tudo, pela oração e súplicas. Por isso que eu quero ver a igreja aqui orando, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, a paz do reino, irmãos,
que excede todo entendimento. Esse povo do mundo não entende nós. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz do mundo, a paz de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Agora mesmo nós estávamos andando no fim da tarde na praia, e a pastora comentou isso comigo. A paz deles é esse monte de cerveja. Na rua que entrava para a nossa casa, tinha os meninos com energéticos e também bastante vodka. E aí eles estavam em paz. Mas quando eu estava saindo, eu já vi que estavam brigando lá. Olhei para lá, estavam brigando, porque daí o álcool já tinha feito o efeito reverso. Nós não precisamos disso. Deus derrama a paz. Por isso nós nos saudamos uns aos outros. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. A paz, porque é verdadeira, é sobrenatural. É a paz de Deus. Então, quando você está no reino, quando você vem para o reino, você está trabalhando no reino, você está orando no reino, você está amando os irmãos, quando você está cumprindo a palavra, quando você está envolto, você está casando no reino, você está corrigindo tua vida no reino, você tem paz. Veja o que diz Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Se você vem no reino, por que você vem no reino? Porque você confia em Deus. E se você confia em Deus, fique tranquilo, Deus vai te guardar em paz. Deus não é um Deus vingativo que manda gafanhoto nas tuas finanças, não. Deus não é um Deus vingativo que manda tempestade na sua casa para descobrir ela, não. Deus não é um Deus desse tipo, não. Deus é um Deus que protege aqueles que realmente têm confiança nele. Amém? E para isso ser verdade em nossas vidas, ainda há um outro fator importante no reino, que é a misericórdia. Diga comigo, misericórdia. A misericórdia é aquela coisa linda da compaixão de Jesus, quando ele passa pela uma rua lá em Jericó, e um cego está lá, e eles estão falando para o cego, e falam para ele, escute, fique calado. Eu imagino que o cego estava sentado lá num canto, e Jesus estava passando lá do outro lado, e aí o cego viu aquele pé de gente, e perguntou para os caras, quem que é que está passando aí? Quem que está passando? É Jesus, viu falar, aquele cara que está curando todo mundo. Ah, aquele que cura o cego. É bem esse que eu quero falar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E aí Jesus para tudo, abraça ele, gospe no chão, pega um barrinho, passa no olho dele e fala, vai se lavar, seja curado. Ou então quando Jesus está andando, como nós falamos domingo passado, e a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, no manto dela, se prostra, toca, e Jesus fala, não, saiu virtude de mim, me tocaram. Essa é a misericórdia do reino. Você toca no coração de Deus através da tua oração, você toca no coração de Deus através da tua santidade, você toca no coração de Deus através do teu clamor, você toca no coração de Deus através do teu desespero ou da tua gratidão, não importa, mas você tem sempre uma linha aberta. Eu sempre costumo dizer, hoje em dia esse negócio da fibra ótica, né, que passam milhões de informações, você tem um cabo de fibra ótica disponível para você e o Criador, e você pode falar com ele do jeito que você quer, ouvir do jeito que você quer. Eu vi lá no monte como foi tremendo o que aconteceu lá, o Espírito Santo começou a falar naquele lugar, ninguém nem foi pensando, nós pegamos um outro texto lá, e de repente o Espírito Santo derramou arrependimento, virou uma choradeira entre nós tudo que estava lá. Era uma noite de arrependimento, porque o Criador decidiu ter misericórdia de nós. O Criador decidiu dizer, tudo se faz novo, está começando novo, está novo nesse lugar. Isso é a misericórdia de Deus. Irmãos, pense que coisa linda. Deus não olha para você o que você fez hoje de tarde. Se você disser para Ele, eu me arrependo, eu quero mais. Agora daqui a pouco nós vamos ter a ceia, e a palavra fala em Coríntios que é muito importante que a gente se realinhe, que a gente se arrependa para poder cear. Pronto. Você diz, não quero mais aquilo para a minha vida. E Ele te ama. Essa é a misericórdia que Deus tem. Está lá descrito em Lucas capítulo 1, versículo 50. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Leia isso comigo, leia comigo por favor, meu irmão. Diga assim, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração.
Ontem nós recebemos a visita do pastor Adalberto em nossa casa, muito rapidamente. Ele esteve no fim da tarde tomando um mate conosco e teve que voltar, estava passando por aqui, ele e a pastora Lara. E ele começou a contar de como o pai dele morreu. E quem era o pai dele? Cristão. E eu me lembrei desse texto aqui de Lucas 1,50. De geração em geração, Deus está tendo misericórdia. Ele contou a história como o netinho dele se referia ao vô que estava ali no caixão. Ele ia lá no vô e falava: vamos levar de volta para o hospital e vamos orar por ele que ele vai ressuscitar. Porque o filho dele é sobrenatural mesmo. Aí ele chegava para o pai que estava desesperado lá fora, que era o pai dele, e falava: pai, você perdeu o teu pai que é amigo, mas você tem eu que sou teu amigo, você tem eu que sou seu amigo. Você viu isso fora do reino? Eu nunca vi isso fora do reino, irmãos. Eles contavam para nós e choravam, porque pensa que coisa linda. Tem 6 anos de idade. O Asaf tem 6 anos de idade, ele que toca o chofar na igreja lá. Ele diz muitos salmos de cor. O 23 eu já vi ele dizer umas quantas vezes. Mas ele ia lá fora e dizia assim: não, pai, tá bom, você perdeu o teu amigo, não perdeu? Teu pai, mas agora você tem eu sou teu amigo, pai. Esse é o sobrenatural de Deus. E sabe, o sobrenatural de Deus é uma coisa que me encanta. É uma coisa que me encanta. Porque para mim, que era um executivo de multinacional, depois um empresário que tinha meus próprios negócios, então eu era super racional. Ô pai, 2 mais 2 são 4. A lei manda isso aqui, vamos fazer isso aqui, acabou. Super racional. E aí eu venho para dentro do reino de Deus. E eu tenho que começar a abrir mão dos meus conceitos pessoais, da minha pretensa sabedoria terrena. Eu tenho que começar a abrir mão, e comecei a abrir mão, e fui abrindo mão, e de repente agora eu me sinto num monte, de joelhos, dizendo para Deus: Deus, olha para mim, tem misericórdia, que coisa tremenda. O que o Senhor está fazendo aqui essa noite? Eu saí para baixo lá, peguei lá, fui para um canto lá, estava molhado, me enterrei lá e fiquei lá, e falei: poxa Deus, que lindo que o Senhor está fazendo. É o sobrenatural. Então o sobrenatural de Deus vai te contaminando, vai te enchendo, vai te tomando. E eu fiquei muito encantado, e eu sempre leio o livro de Daniel, e essa semana eu sugeri para aqueles que estavam no jejum, que nesse fim de semana lessem o livro de Daniel, e eu quero convocar você que está essa noite aqui, a nesta próxima semana, ler o livro de Daniel na Bíblia. Porque lá está descrito o sobrenatural de Deus mesmo. O que Deus pode fazer por mim e por você, Ele fez por Daniel. Mas o que o Daniel era melhor que eu e você? Nada. Nada. Observe o que está escrito em Daniel. Daniel recebeu milagres, recebeu prodígios, recebeu maravilhas. Deus tinha um canal de comunicação com ele, mas ele era um homem interessado. Depois que ele ficou 10 dias comendo só verdura, não quis a comida que vinha do rei. Gente, imagine, a comida vinha da mesa do rei, era só coisas nobres. Ele falou: não, eu não quero. 10 dias depois, eles tinham uma aparência mais forte, ele e seus 3 amigos tinham aparência mais forte. Olha o que está escrito no Daniel capítulo 1, versículo 15, só para você acompanhar o sobrenatural de Deus. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Aí está o primeiro sobrenatural que você vai encontrar no livro de Daniel. É sobrenatural o que Deus fez com Daniel, pode fazer com você. Agora, veja como Daniel se comportava, leia lá no livro, você vai entender isso. Coloque em Daniel 17, 1:17, 2 versículos para frente. Esses 4 jovens, Deus deu sabedoria, Ele vai dar para você também. Deus deu inteligência, Ele vai dar para você também, para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos, porque ele tinha intimidade. Daniel tinha intimidade. Eu te convido a estar dentro do reino com intimidade. Ah, pastor, mas eu já sou, né? Eu sou de idade. Não importa, venha para a oração, venha buscar, venha aumentar a tua intimidade, e você vai ver Deus fazer o que fez com Daniel.
Daniel estava vivendo ali no reino, 3 anos ele ficou ali enclausurado, sendo tratado, aprendendo, e depois de muito tempo é declarado para o rei: nós não temos outros jovens mais inteligentes que eles. Por quê? Porque Deus estava com a mão na cabeça deles. Deus estava com a mão na cabeça deles. E aí Daniel vai lá interpretar o sonho do Nabucodonosor. Olha o que aconteceu no capítulo 2, versículo 10 e 11. Estou passando rapidamente para você entender. Os astrólogos responderam ao rei: olha, seu rei, não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O rei falou: olha aqui, ó, se vocês não acertarem, eu vou cortar vocês em pedaços. Está lá escrito. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Essa foi a informação que o rei recebeu dos astrólogos, de todas as pessoas. Aí Daniel falou: que vão matar todo mundo, inclusive nós? Eu acho que naquela hora eu quero contextualizar, falar: eles não conhecem o Deus que eu sirvo, eles não conhecem o Deus que eu amo, eles não conhecem, deixa que eu vou lá falar com eles. E ele foi falar com o encarregado de fazer toda a execução, e falou: me permita que eu vá falar com o rei. E falou para o rei: eu vou interpretar seu sonho. E Daniel então deposita tudo nas mãos de Deus. Veja lá o que está escrito no versículo 17 desse mesmo capítulo. Daniel voltou para casa, contou o problema para o reino dele, a igreja dele, os amigos dele. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque, Abednego, tinham mudado o nome deles. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Daniel foi e entregou tudo na mão de Deus. Olha o que ele faz no capítulo 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão, e Daniel louvou a Deus dos céus. Irmãos, muitos crentes recebem visões, muitos crentes recebem informações, recebem milagres nas suas mãos, mas não conseguem agradecer, não conseguem na hora atribuir ao Criador. Eu convido você a se envolver no reino, a ter intimidade e ter sempre gratidão. Olha o que aconteceu. Ele vai e revela para o Nabucodonosor, ganha autoridade, ganha louros, ganha poder. Deus estava honrando o homem que buscava Ele. Deus estava honrando o homem que orava, estava honrando o reino dele. Mais tarde Nabucodonosor manda fazer uma imagem de ouro. Uma imagem de 70 metros de altura, 2,70 metros de largura. E fala: todos aqui vão ter que adorar essa imagem. E ele fala: eu não. Eu tenho um Deus. Quantas vezes nós temos que dizer para o mundo: eu não. Eu não. Não, mas se você fizer isso aqui errado, você vai ganhar R$1 milhão. E você tem que dizer: não. Se você mentir aqui, você vai ganhar 300 mil. Eu não. Eu não. Quantas vezes? Ser leal, eu sempre falo, ser leal ao Criador, ser leal ao reino custa caro. Mas vale a pena. Eu garanto para você que vale a pena. Milagres, prodígios, maravilhas. Daniel no capítulo 3, versículo 12 diz: mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não querem adorar o teu Deus, aí não querem adorar a tua estátua, não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Aí veio o sobrenatural de novo, 17 e 18, olha o que fala lá. Eles respondem para o rei: olha, se a gente for atirado na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos. Ele fala profeticamente: olha, fique tranquilo, eu tenho um Deus que vai me livrar. 18, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que mandaste erguer. Não vamos adorar a tua imagem, não há preço. E no 28, disse então Nabucodonosor:
Nabucodonosor mandou colocar eles dentro da fornalha, né? E o que deu? Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem dele, preferindo abrir mão da sua vida, prestar culto e adorar outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Pastor, por que você está descrevendo isso? Estou descrevendo isso para você entender o sobrenatural de Deus. Quando você decide andar no espiritual, vai morrer o teu natural, mas os negócios vão vir, vão fluir. Você pode descansar no Senhor. Você pode descansar no Senhor. Pode descansar no Senhor. Coloque tua mão aí no teu coração, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Ao som do piano aqui do Paulo. Descansa um pouquinho aí no Senhor. No capítulo 4, tem outro sonho desvendado de forma sobrenatural. No capítulo 5, a escrita na parede do rei é interpretada. No capítulo 6, Daniel vai para a cova dos leões. Nos outros capítulos vem as visões sobrenatural. Sabe por quê? Porque o teu Criador, aí com os olhos fechados, está te abraçando nesse instante e dizendo: venha, venha para o sobrenatural. É onde eu estou atuando. Eu vou cuidar de você onde você não pode cuidar. Eu vou soprar no teu ouvido as coisas que você nunca imaginou que iriam ser sopradas. Eu vou te ensinar, eu vou te conduzir. Sou eu que te levo. Pode vir, pode vir. Pode vir ao sobrenatural nesse momento. Sim, Espírito Santo de Deus querido. Fala com cada um agora quietinho aí, cada um no seu cantinho, cada um no seu coração. Abençoa cada um, Senhor. E por último, irmãos, olha agora para mim aqui. Sabe o lindo do reino de Deus? É que Ele nos dá destino. Nós temos um destino. Diga comigo: eu tenho um destino. O reino de Deus nos faz filhos. João capítulo 1 versículo 12. O reino de Deus nos traz salvação eterna. Diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos. Ou seja, eu e você já não somos mais pessoas que não têm rumo, que não têm destino, que estamos lutando por coisas fúteis, que são deterioráveis. Nós estamos lutando por uma coisa eterna. Nesse mesmo nível, em Daniel, já lá no capítulo 12, no versículo 1 a 13, eu queria ler para você o que acontece. Sempre eu falo aqui, quando você nasceu, foi aberto um livro de vida para você. E Daniel é visitado por um anjo que fala para ele: naquela ocasião, o Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Está dizendo o que vai acontecer no futuro. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, o meu nome, o teu nome está escrito no livro, será liberto. Veja o que acontece para frente. Olha que lindo. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha. Você está escolhendo esse destino agora aqui, tá? Enquanto você está aqui na terra, para o desprezo eterno. Deixa esse versículo, eu repetir ele. Deixa o 2 aí. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, uns para o céu, outros para o inferno. Não tem escolha, irmão. Para o desprezo, sim, tem escolha, mas é esses dois. É esse caminho. O anjo apareceu para Daniel e falou: Daniel, daqui a pouco haverá tragédias, e todos poderão escolher. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas, para todo sempre. É você escolhido. O que você escolhe? Essa noite você escolhe.